Boa noite, pessoal. Todos bem? Está aqui na casa de Cristo, a gente sempre está bem, né? Apesar dos problemas, das dificuldades. Bom, convido a todos a fechar os olhos. Vamos fazer uma prece inicial, nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, elevamos a Ti o nosso pensamento neste momento, pedindo a Tua proteção, a Tua orientação, que nosso coração possa estar aberto ao Teu Evangelho, ao Teu acolhimento, ao Teu amor. Que assim seja. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre caridade. Na minha opinião, é o tema mais importante que a gente tem na doutrina espírita. E eu não canso de falar de caridade. Extremamente importante. Jesus fala, em outras palavras, sobre caridade no Evangelho inteiro. Fora da caridade não há salvação. Kardec falou isso. E por que a doutrina espírita não fala? Fora do espiritismo não há salvação. Chico falou, se Kardec tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Por isso eu sou espírita. A religião salva alguém? Será que você vem aqui no centro, alguém põe a mão na sua cabeça e fala, não, agora você está salvo. Ou você frequenta qualquer igreja, cumpre com as suas obrigações e você está salvo. Não. Religião é uma luz, é uma bússola que nos dá um direcionamento. O que nos salva? Kardec falou que é a caridade. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Isso é Chico que falou. O tanto que a caridade nos movimenta a nossa alma em direção à luz. Como surgiu essa máxima do Espiritismo? Por que Kardec falou isso? Ele falou isso pela primeira vez na Revista Espírita de 1861, janeiro de 1861, rebatendo a Igreja Católica, que havia criticado o Espiritismo, dizendo, fora da Igreja Católica não há salvação. Aí Kardec, que era um estudioso, um cientista, escreveu um artigo dizendo, fora da caridade não há salvação. E ele se baseou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vê hoje, ela sim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não tem orgulho. Hoje a tradução dela é como amor, mas as primeiras traduções da carta de Paulo aos Coríntios é a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Então as primeiras traduções colocavam a palavra caridade, a importância que Paulo de Tarso deu à caridade. Depois, outras traduções passaram para amor, e a gente vê que amor se confunde com caridade. E Kardec deu importância a isso, pegando a carta de Paulo e respondeu num artigo na Revista Espírita de janeiro de 1861 à Igreja Católica, dizendo, não é fora da Igreja, é fora da caridade, não há salvação. Ou seja, nós precisamos exercitar, praticar a caridade no dia a dia das nossas vidas. Aí tem um símbolo de diversas religiões, do cristianismo, do budismo, a imagem está nítida, do judaísmo, do hinduísmo, do islamismo, sikhismo, Bahá'í, taoísmo, todas as religiões e várias outras que nós temos. E certa vez perguntaram a Dalai Lama, o líder budista, o maior líder budista da atualidade, já está velhinho, mas é um grande líder,
que hoje vive nos Estados Unidos porque ele teve que fugir do Tibete, perseguido pelo governo chinês. Dalai Lama, certa vez, provocado por um repórter, que fez realmente a pergunta de forma provocativa: Senhor Dalai Lama, qual a melhor religião do mundo? O repórter tinha certeza que ele fosse falar o budismo, que é muito mais antigo, anterior ao cristianismo na Terra. Dalai Lama sorriu, olhou bem nos olhos dele e falou: a melhor religião do mundo é aquela que te transforma num homem melhor. Então essa é a melhor religião do mundo. Qual a melhor religião para mim? Eu escolho, mas eu tenho que respeitar a religião do outro, que para ele aquela pode ser a melhor religião. Aquela religião é que está transformando ele numa pessoa melhor. Então esse é o papel da religião, nos transformar, dar um direcionamento para nossas vidas, nos auxiliar nessa transformação que nós fazemos todos os dias, nos tornando uma pessoa melhor. Às vezes a gente demora, bate a cabeça, teimosia nossa é muito grande ainda, mas a gente está em transformação o tempo todo. A única certeza que nós temos é a transformação permanente. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Todos nós estamos mudando o tempo todo. Madre Teresa de Calcutá: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Rezar é muito bom. É uma conversa com Deus. E a gente pode até usar palavras. Se não quiser, Deus sabe o que está no coração da gente. Mas a oração é um diálogo com Deus. A gente pode usar uma oração já feita, ou a gente pode conversar com Deus. Mas Madre Teresa fala que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam, mostrando a importância de ajudar os outros, a importância da caridade. No dicionário, caridade é bondade, benevolência, generosidade, compaixão. A caridade não se resume apenas em ajudar materialmente alguém. É o que a gente enxerga de caridade. A primeira vez que a gente pensa no nome é ajudar materialmente quem precisa. Não, a caridade é um leque muito maior. E muitas vezes a caridade não material é muito mais importante do que a material. Claro que precisamos ajudar quem necessita, mas nós podemos praticar essa caridade o tempo todo, 24 horas por dia. No Livro dos Espíritos, na questão 886, quando perguntaram aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? O que Jesus entende por caridade? A gente fala tanto em caridade e a resposta veio: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, é assim que Jesus entende a caridade. Benevolência, bondade, ser bom com todos. Vamos mostrar o melhor que existe dentro de nós. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Nós gostamos muito de apontar o dedo para o outro, de achar defeito no outro, de achar que a forma que a gente pensa é mais correta que o outro, de achar que a forma que a gente age é melhor que a do outro. E a gente, às vezes, não aceita o outro como ele é, ou não aceita um erro que o outro cometeu. Então, Jesus fala: ser indulgente é caridade. E perdão das ofensas. Olha que legal. Perdoar é caridade. Perdoar é caridade principalmente com quem perdoa, com você mesmo. Perdoar o outro é bom. É bom quando a gente erra, pede perdão e alguém reconhece e deixa isso para lá. Mas quando nós perdoamos alguém, o bem é enorme. Divaldo Franco fala: quando alguém não te perdoou, o problema ainda é dele. Agora, quando você não perdoar alguém, o problema é seu. Por quê? Você cria dentro de você uma mágoa e você carrega isso como uma energia pesada que te puxa sempre para baixo. E muitas vezes a gente carrega isso por anos e anos na vida porque a gente não perdoou. E o perdão é tão importante que naquela passagem que Pedro perguntou para Jesus: mestre,
Quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende, ou quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes? E Jesus responde, eu não te diria 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu sempre fui inculcado, por que 7, por que 70? Por que ele não falou 20, 30? No final da palestra eu vou dizer para vocês o que eu entendi disso depois de muito tempo. Por que a afirmação fora da caridade não há salvação? Chico diz, quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhes rodeiam a marcha, demanda novos domínios da felicidade essencial. O tanto que ajudar os outros faz bem para a gente. O tanto que o nosso coração se conecta e se enche de luz quando nós auxiliamos alguém. Muitas vezes a gente vai praticar caridade achando que a gente está fazendo bem para os outros. E quando a gente percebe, nós é que somos os beneficiados. Nós é que recebemos o bem por ter praticado aquele pequeno ato, que às vezes para a gente foi tão pequeno, tão insignificante, mas faz um bem tão grande que demanda novos domínios da felicidade essencial. E Chico diz também, é até difícil de ler. Deixa eu ler aqui que eu acho que está mais fácil. Expressa em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção, a caridade. Então, a caridade acende o clarão de uma bênção. Quando você pratica a caridade, você está recebendo uma bênção. Então, a gente sempre recebe, né, quando a gente pratica a caridade. E a caridade é a salvação, porque a caridade é uma ferramenta de transformação. Não é porque nós temos a obrigação de praticarmos a caridade. Não, é porque ela nos transforma. E nos transformando em pessoas melhores, nós aproximamos de Deus. E se nos aproxima de Deus, nós nos salvamos. Nós estamos aqui com um único objetivo na encarnação: aproximar de Deus. Para aproximar de Deus, a gente precisa se transformar numa pessoa melhor. Aí a gente vem, passa uma vida inteira aqui, melhora um pouquinho, vai para lá, percebe os erros que fez, aprende mais um pouquinho, pede a chance de encarnar de novo, experienciar de novo, crescer mais um pouquinho, porque cada vez assim a gente se aproxima de Deus. E a caridade é uma ferramenta essencial para isso, porque mexe com muita coisa dentro da gente. A caridade exercita o amor, a humildade, a indulgência. Não sobra espaço para o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, por isso que ela é essa ferramenta de transformação. Quando eu estou praticando caridade, eu tenho que deixar meu orgulho de lado. Eu tenho que deixar minha vaidade de lado, o meu egoísmo. E aí eu vou transformando as minhas imperfeições em virtudes e passo a exercitar o amor, a humildade, a indulgência, a compaixão, a compreensão. O tanto que o mundo está carente hoje de compreensão, de acolhimento. Isso é caridade. Ouvir uma pessoa hoje é um ato de caridade. Muitas vezes a pessoa só precisa que você escute. Você às vezes não precisa falar nada. Por exemplo, nos momentos de luto, eu vejo muitas pessoas falarem, eu nem gosto de ir num velório porque eu não sei o que falar. Fala nada não. Dá um abraço, escuta o que a pessoa tem para falar. Deixa ela chorar, deixa ela te abraçar. Então, escutar é extremamente importante. As pessoas se sentem valorizadas quando alguém as escuta. E nós estamos num mundo hoje tão corrido, tão cheio de coisas, tão cheio de tecnologia, que a gente só conversa de mensagem. Ninguém escuta ninguém. E a mensagem ela é fria. E muitas vezes se escreve uma mensagem, alguém questiona, por que você estava bravo comigo? Porque aquela mensagem pareceu fria. Agora, quando a gente conversa olhando o olho nos olhos, isso tem amor, isso tem sentimento, isso tem acolhimento. E aí André Luiz fala, volta aí para cima um pouquinho. André Luiz, através de Chico, caridade é o amor que auxilia. E Santo Agostinho, aquele que tem caridade no coração, sempre tem alguma coisa para dar.
E muitas vezes a gente fica protelando, não, o dia que eu tiver tempo, o dia que eu tiver uma condição financeira boa, eu vou ajudar alguém. Não, se você tem amor no coração, você sempre tem algo para dar para alguém. Vai visitar um asilo, vai visitar uma creche, vai visitar uma pessoa doente. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Ninguém é tão forte que nunca na vida precisaria de ajuda e ninguém é tão fraco que nunca poderá ajudar alguém. Nós sempre podemos e de diversas formas. Então, quando a gente vai fazer caridade, tem aquela inércia, né, que eu falei, a gente fica deixando para depois, deixando para depois. E a gente começa a praticar, às vezes até por obrigação. Não, eu sei que é preciso, eu vou praticar a caridade. Depois a gente começa a gostar. Tem um exemplo que eu vi de um espírita no outro centro que eu frequentava, já um jovem, mais idade adulta, que ele contou: eu nasci numa família espírita e meu pai me obrigava nos finais de semana a praticar caridade. Aí no asilo, aí na creche, eu não gostava. Eu ia porque meu pai obrigava. Com o tempo eu passei a gostar disso. E hoje isso faz parte da minha vida. Então muitas vezes a gente inicia como se fosse uma obrigação. E a gente percebe o tanto que isso é prazeroso na vida. Esse fazer o bem, esse acolher, esse dedicar um tempinho da nossa vida para fazer uma boa ação, para cuidar de alguém. Até que um dia a gente vai chegar numa caridade pura, que é o quê? Amor. Caridade é amor. Um dia nós seremos espíritos de luz, olha que maravilha, e a gente vai fazer isso naturalmente. Aliás, essa semana eu vi uma frase de Chico que eu achei muito legal. Chico fala assim: o momento de descanso deveria ser encarado como um intervalo de trabalho. E muitas vezes a gente vem para essa vida achando que a gente vai descansar. A gente quer ter folga, a gente quer ter férias, a gente quer aposentar, mas nós temos que encarar isso como um intervalo de trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar. E quando a gente for para o plano espiritual, nós vamos trabalhar mais ainda. Ninguém vai para lá para ficar ocioso. Quando a gente chega do lado de lá, a gente tem muito mais trabalho, porque nós vamos entender a importância do trabalho em nossas vidas. E qual o trabalho? O trabalho de cuidar dos outros. A gente vê nos livros de André Luiz, Nosso Lar e depois Os Mensageiros, etc., o trabalho das caravanas espirituais resgatando irmãozinhos que desencarnaram. Um trabalho incessante o tempo todo. E todo mundo que está lá, entendendo a importância disso, quer trabalhar sempre mais. Vamos ver um videozinho agora, muito legal, lei de causa e efeito, mostrando tanto que a caridade, o bem que a gente faz, volta pra gente. Quem quiser chorar, pode chorar, porque eu me emociono com esse vídeo. Mais um.
Eu sempre me emociono com esse vídeo. Não fiquei nem olhando para não chorar aqui na frente de vocês, porque isso toca meu coração. A gente vê o tanto que a lei do retorno, a gente só lembra da lei do retorno quando é para coisa ruim, né? Meu karma, as coisas que eu fiz. Não, a lei do retorno se aplica às coisas boas. Quando eu pratico o bem volta para mim. Isso não é nem religião, mas não, isso é ciência. A física quântica fala isso, o que você joga no universo, o universo te devolve. Então, se eu jogo bem, se eu pratico bem, se eu pratico o amor, isso vai voltar para mim. E esse filme dá um exemplo lindo. Naquela passagem do Evangelho onde Jesus cita, né, que o pastor vai separar, vai apartar os bodes das cabras, das ovelhas, desculpa. E ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E ele vai dizer para as ovelhas, né, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos o de comer, ou com sede te demos o de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade eu vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando ele se direciona ao seu lado esquerdo, aos bodes, e faz a mesma indagação, e eles perguntam, né, a mesma coisa, quando é que nós não te vestimos? E ele fala, da mesma forma, quando fazes o bem a um desses pequeninos, é a mim que você faz. Isso é um dos exemplos da importância que Jesus dá à caridade. Então, se a gente analisar em vários momentos do Evangelho, o samaritano, o óbolo da viúva, o mau administrador, que ele depois perdoou a dívida, e tantas outras passagens. O Sermão da Montanha, onde Jesus fala, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Tudo isso é caridade. Então Jesus falou em caridade para a gente o Evangelho inteiro, porque a máxima do Evangelho é amarás teu Deus com toda a tua força, de todo o seu coração, sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento, o mais importante. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Então, amar o próximo, Jesus está falando de caridade. Caridade se confunde com amor. E a gente tem que aprender isso. Caridade não é por obrigação. Caridade é por amor. E é essa ferramenta maravilhosa que nos transforma em pessoas melhores. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. A gente quer ajudar os outros e quer o reconhecimento. Não. É uma relação sua com Deus. A caridade é sua para com Deus. O outro foi um instrumento que Deus colocou na sua vida para você poder fazer isso. Você não tem que esperar dele o reconhecimento. Muita gente fala, eu não gosto de ajudar os outros porque são mal agradecidos. Que seja, melhor ainda o que você fez. Se você receber a recompensa aqui na terra, se todo mundo bater palmas para você, que recompensa te esperará no céu? Então, quanto mais ingrata é uma pessoa que você fez o bem e você continua fazendo, maior é o teu mérito. No final, é entre cada um de nós e Deus, essa relação de amar ao próximo. No Livro dos Espíritos, quando Jesus fala da caridade, ele não restringe a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores.
O que Kardec está falando aí? Caridade você faz 24 horas por dia. Você faz dentro da sua casa, você faz no seu trabalho, você faz na rua, você faz com seus empregados, você faz com o seu patrão. Caridade é uma forma de agir. Como São Francisco, né? Uma frase atribuída a São Francisco sobre o Evangelho, né? Divulga o Evangelho o tempo todo, se necessário for, use palavras, né? E eu digo, pratique caridade o tempo todo, né? Se necessário for ajudar alguém materialmente, ajude, mas 24 horas por dia você pode estar praticando a caridade. E Jesus fazia isso, né? Curando os enfermos, auxiliando, ouvindo, acolhendo, sem julgar. O não julgar, para nós, é um ato de caridade, porque nós temos o costume de julgar. E quando a gente julga, né, nós não conseguimos ter indulgência. Como praticar caridade no dia a dia? Isso que eu falei. Sorrir. Ninguém merece cara feia. E às vezes a gente faz cara feia. Para quê? Vamos sorrir. Vamos abraçar. Um abraço cura, um abraço acolhe. E nessa pandemia a gente perdeu o hábito de abraçar. Acabou. Vamos voltar a abraçar. Não temos mais máscara, vamos sorrir. Vamos dar um bom dia mesmo para quem a gente não conhece. Às vezes a gente entra no elevador, tem uma pessoa estranha, a gente um olha para um lado, outro olha para o celular. Bom dia, boa tarde. Isso, agir dessa forma, dando o melhor de si para os outros, é uma caridade. Tratar os outros bem é uma caridade. Então, dica, vamos sorrir, vamos cumprimentar todo mundo. Às vezes uma pessoa humilde está ali, uma faxineira, está limpando a sua casa ou está limpando o seu local de trabalho. A importância para ela de ser reconhecida por você como pessoa é importantíssimo. Então cumprimenta, saiba o nome, converse. Acolha essa pessoa, deixe ela se sentir pertencente ao seu mundo, a esse mundo que muitas vezes ela se sente excluída. Você pode fazer isso simplesmente acolhendo e tratando bem. E Chico, sem caridade em nosso caminho, tudo se converte. Eu não consigo ler ali, está horrível o slide. Tudo se converterá em inquietudes, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Isso aí também foi dito pelo espírito de André Luiz. Então, fora da caridade e do amor, ninguém vai se salvar. Não há religião que salve ninguém. Mas é o amor que salva. E aí, Santo Agostinho, para se dirigir a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Santo Agostinho chamando a nossa atenção para isso. A caridade tem que ter esquecimento das ofensas e perdão. Ninguém consegue amar se carrega mágoa dentro do coração. E eu vou dizer para vocês, ninguém magoa ninguém. Ninguém te magoou na vida. Ninguém, nunca. Mágoa é você que criou. Gandhi falou isso para um repórter, quando questionado, Senhor Gandhi, muitas pessoas te magoaram, o que você fala disso? Ele olhou e falou, não, ninguém nunca me magoou. Repórter, como não? O senhor apanhou, passou fome, foi preso, foi surrado na rua. Ele falou, ninguém magoa ninguém. Mágoa é um sentimento que nós mesmos criamos dentro de nós. Então, às vezes a gente cria uma mágoa, coloca a culpa no outro e passa a vida carregando esse peso. Quem está perdendo? Nós. Quando eu perdoo, eu faço a caridade comigo mesmo. Fazer o bem implica em receber o bem. Ser feliz é a lei do retorno. E Chico fala, o bem que fazemos tem retorno garantido. É a lei do retorno. Então ninguém tem necessidade de praticar caridade esperando uma recompensa, porque essa recompensa já vem naturalmente pelo universo. Pelo amor de Deus que rege todo o universo. O amor que é essa força maravilhosa emanada por Deus
irradia por todo o universo. Esse amor vai fazer que o bem volte para você. Da mesma forma que ele faz o mal que você joga retornar para você. Óbvio que ele vem menorzinho, porque Deus é tão bom que a misericórdia dele não deixa fazer tudo com a gente que a gente fez ao outro. Mas tudo volta. E o amor volta, a recompensa sempre vem. Mais um videozinho para a gente entender o que é caridade. A alegria da caridade, a alegria de fazer o bem, a alegria de viver podendo auxiliar os outros. Não sei se vai precisar. Encostou no cabo. Apagou e voltou. Pode mudar aí. Bom, né? Imagina se a gente conseguisse viver assim, fazendo bem o tempo todo. O tanto que o nosso coração ia estar bem. O tanto que estaríamos leve para prosseguir nessa caminhada. Muitas vezes o que não nos deixa evoluir é o coração pesado. É se apegar demais a coisas negativas. É se apegar demais a coisas desse mundo. E esquecer que a nossa essência é divina e que nós somos espíritos que estamos hoje num corpo físico. Muitas vezes a gente acha que nós somos alguém aqui, um corpo físico que tem um espírito. Não. Nós somos um espírito que estamos neste momento utilizando uma veste material. E muitas vezes a gente deixa de dar valor a essas coisas do espírito, que é o que a gente leva para o lado de lá, por coisas do mundo, por sentimentos negativos. Então vamos cuidar das coisas do espírito. O que a gente leva para lá? Nossos sentimentos, nosso pensamento, nosso conhecimento, aquilo que a gente cresceu. E a caridade nos auxilia a isso, a aprender a amar o próximo, aprender a fazer o bem. E Emmanuel cita
Caridade ensinada melhora os ouvidos. É o que eu estou fazendo aqui. Caridade praticada aprimora os corações. Então, caridade não é só para falar para os outros fazerem, é para praticar. É para colocar isso como parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia. E Emmanuel continua. Caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos deste mundo. Emmanuel também. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. É o que eu falei, muitas vezes a gente fica esperando uma oportunidade ou ter alguma coisa para dar. Todos nós temos. Basta fazer isso com amor. Tente dar um abraço com amor numa pessoa que você gosta e você vai ver a diferença. O tanto que isso faz bem. O tanto que o abraço acolhe, o tanto que o abraço cura. Gandhi. O que destrói a humanidade? A política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Não adianta ficar só rezando. A caridade tem que fazer parte. André Luiz, a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Orar não é mais importante. Não é o mais importante. O importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Dalai Lama. Então, está aí para vocês toda essa importância da caridade. Por isso que é um tema que da próxima vez eu vou pedir 2, 3 horas para a gente falar disso. A palestra é muito curta, mas é o mais importante que está no Evangelho do Cristo, que representa aquele amor que o Cristo falou, amai-vos uns aos outros, é a caridade. Eu costumo dizer, se alguém me perguntar, fala, Antônio, eu perdi tempo demais na minha vida, só com besteira, só na farra, só nas coisas desse mundo, e agora eu quero correr atrás. Qual o caminho mais curto para evoluir? Resposta, caridade. Este é o caminho mais curto. Que a caridade vai te transformar, com certeza, numa pessoa melhor. E a caridade praticada vai fazer você compreender o que Jesus quis dizer de amar ao próximo como a ti mesmo. Ok? Obrigado pela paciência. Vamos agora relaxar um pouquinho. Fechar os olhos. Eu peço aos médiuns trabalhadores que estejam aí para participar do passe coletivo. E nesse momento que recebemos o passe, é importante exercer a gratidão, querer receber, agradecer a espiritualidade, a Jesus e a esses trabalhadores essa doação de energia para que ela possa fazer o efeito que a gente precisa, mentalizando que essa energia que eu recebo está fazendo uma limpeza, uma harmonização dos meus chakras. Então, de olhos fechados, eu vou mentalizar ao meu lado o meu anjo da guarda, o meu mentor, sentindo que ele, nesse momento também, me doa energia, cuidando dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E agora, mentalmente, eu vou enxergar na minha frente aquelas pessoas que eu preciso perdoar, que seja por uma coisinha pequena,
que seja um mal entendido, mas eu vou enxergar ela na minha frente. E eu vou dizer com o meu coração: eu te perdoo, eu te liberto. Siga o teu caminho que eu seguirei o meu. E eu vou olhar para tantas outras pessoas que muitas vezes eu tratei com indiferença e vou dizer: da próxima vez será diferente. Eu vou acolher, eu vou ouvir, eu terei mais paciência, mais tolerância, mais indulgência, mais compreensão. Porque eu também precisarei disso um dia. Eu vou aprender a não julgar. E isso deixa o meu coração mais leve. E eu recebo essa energia e meu coração se sente em paz. E eu mentalizo agora, eu estou debaixo de uma cachoeira e a água que vai passando vai me reenergizando e vai levando aquelas energias negativas. Eu vou ficando cada vez mais leve. E eu penso na minha família, naqueles que mais precisam, e dou um pouco dessa energia para cada um deles. Eu penso nas pessoas doentes, nas pessoas que não estão bem emocionalmente, e também dou um pouquinho desse amor de Jesus para eles. E quando eu faço isso, eu percebo que a minha vida fica mais leve, mais alegre, que eu me aproximo da luz. E isso dá sentido à minha vida. E eu respiro fundo e percebo que agora estou diferente. E lentamente eu vou abrindo meus olhos, com muita gratidão no coração e disposto a praticar caridade. Obrigado, gente. Só mais um lembrete sobre caridade, uma historinha do Chico. Certa vez, Chico tinha um cachorro que estava muito doente, dava muito trabalho para ele. Chico chegava do centro 2, 3 horas da manhã, ele trabalhava à tarde. Quando ele chegava em casa, ele ia cuidar desse cachorro doente. E dava muito trabalho. Uma vizinha do Chico, que gostava demais do Chico, foi lá e sacrificou o cachorro, pensando que estava fazendo um bem para o Chico. Chico chegou em casa, viu aquele animal já desfalecido e sofreu muito, porque para Chico os animais são irmãozinhos nossos em evolução. Para o Chico não. Os animais são irmãozinhos nossos em evolução. E Chico encarava desta forma. E Chico ficou muito triste. E um dia a vizinha contou para ele, achando que: Chico, eu fiz um bem, eu sacrifiquei seu cachorro, você estava tão cansado para cuidar dele. E Chico ficou chateado com essa vizinha, pelo que ela fez. Um dia Emmanuel chegou para o Chico, né? Emmanuel sempre dava puxão de orelha, falou: Chico, essa mágoa que você está carregando está te atrapalhando o seu trabalho. Aí Chico falou: mas ela sacrificou o cachorrinho, tadinho dele. Emmanuel falou assim: mas você tem que acabar com isso. Pensa numa coisa que essa vizinha sua gostaria de ganhar. Chico falou: ela fala muito que queria uma máquina de costura. Emmanuel falou: então você vai comprar e vai dar para ela. Chico falou: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: se vira. Economiza, pega um empréstimo e você vai dar isso para ela para acabar com essa mágoa. E Chico fez assim. Obedeceu a Emmanuel, foi lá, com toda a dificuldade financeira que ele tinha, comprou essa máquina e deu para essa vizinha para poder limpar aquele sentimento que atrapalhava ele de trabalhar mediunicamente. Ok? Beijo no coração de vocês. Deixa eu fazer um merchandise aqui. Pessoal, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha que legal. Nós vamos fazer uma palestra aqui na quarta-feira, falando um pouco da mulher, da deusa mulher, desde o matriarcado, da divindade feminina que foi esquecida. Então, convidem as amigas, aos homens vai ser muito bonito conhecer isso, a evolução da sociedade desde o matriarcado, a deusa mulher, como surgiram as bruxas. Então eu convido vocês, vamos encher esse salão, quem puder, traga uma rosa, traga uma flor, vamos perfumar isso aqui, falando dessa deusa mulher.
Obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus.